Então, nesse dia nós temos o nosso irmão de Joinville, do Centro Espírita Paz do Senhor, que nos falará nessa tarde e noite, minhas palavras não passarão. Então, vamos passar a palavra para ele. Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre Jesus sejam com todos nós. Ouvimos na leitura inicial, na palavra de Emmanuel, trazida através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que o Mestre, quando aqui esteve, teve sempre uma preocupação de nos libertar do medo. Medo este que nos dias de hoje se apresenta com muita frequência no nosso dia a dia, através da ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que o medo de algo que possa vir a acontecer e que talvez nem aconteça, mas que nós sofremos o acontecimento que talvez não exista por antecipação. Isto caracteriza a nossa ansiedade. E o remédio eficaz que o Mestre nos trouxe para nos libertar deste medo e de tantas outras paixões e dificuldades e entraves à nossa evolução é exatamente o conhecimento que nos foi trazido, não pela fala, não pelo aconselhamento, mas pela vivência do Cristo quando aqui esteve, experienciando para nós aquilo que o seu Evangelho nos relembra através dos textos dos evangelistas e principalmente através do relembrar que a doutrina dos Espíritos nos oportuniza. Minhas palavras não passarão é um item tratado por Allan Kardec no livro A Gênese, mais especificamente onde ele vai tratar sobre as predições do Evangelho. Existe um momento da passagem do Cristo por aqui, em que ele conversava com os fariseus, e é aquela situação que muitos conhecem, em que eles estavam preocupados porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, ou não haviam lavado as mãos antes de comer. E ele esclarece que pior do que aquilo que entra pela boca é aquilo que sai da boca. A partir deste momento em que Jesus passa esta mensagem ou este ensinamento aos fariseus, é que o texto de Kardec começa a tratar. Diz o seguinte: então, aproximando-se dele seus discípulos, lhe disseram: sabes que, ouvindo o que acabastes de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele acabara de dizer que mais importante é o que sai da boca e não o que entra pela boca. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. O céu e a terra passarão, mas não passam as minhas palavras. E às vezes, a dificuldade que temos de compreender as verdades trazidas pelo Cristo nos ensinamentos narrados no Evangelho, muitos deles estudados por Kardec em suas obras, está no entendimento que temos de certas palavras. Qual seria a terra e o céu que Jesus disse aos discípulos que passariam? Durante a história da humanidade, nós tivemos vários entendimentos sobre este planeta, sobre a Terra, sobre esta escola, hospital em que nós habitamos. Entendemos em um determinado momento que a Terra era plana e que se andássemos pelo mar em direção ao infinito, cairíamos num precipício. Entendíamos também em um determinado momento da evolução da humanidade que o Sol girava ao redor da Terra. Com o passar dos tempos, com o crescer e o evoluir da ciência, nós sabemos hoje que não é nada disto. Nós sabemos que a Terra é redonda, que ela orbita numa órbita elíptica em torno do Sol. Sabemos ainda que o Sol é uma estrela anã, que existe no nosso sistema solar, mas que na nossa galáxia existem outros sistemas solares com estrelas muitas vezes maiores do que o Sol. Sabemos hoje que a estrela mais próxima da Terra está a 4,5 anos-luz de distância.
E anos-luz não é uma medida de tempo, é uma medida de distância, porque a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, no tempo de falar a luz já daria 7 voltas ao redor da Terra. Esta é a velocidade da luz. Se existisse uma ferramenta, uma nave espacial que conseguisse, se fosse possível, porque não o é, nenhum ser material consegue locomover-se a esta velocidade sem desintegrar-se, mas se fosse possível criarmos uma nave espacial que viajasse a 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 4 anos e meio para atingirmos a estrela mais próxima do nosso sistema solar, ou melhor dizendo, do nosso planeta. Então, este entendimento que temos hoje, esta compreensão que temos hoje, não tínhamos à época do Cristo. E de nada valia o Cristo explicar àquelas criaturas que ali estávamos, conhecimentos científicos que não suportaríamos. É como se nós quiséssemos ensinar matemática avançada para o aluno que está recém entrando na educação infantil. Não há possibilidade de compreensão destas coisas. Então, quando Cristo nos diz que o céu e a terra passarão, Ele está especificamente falando a respeito do entendimento que nós tínhamos à época, que nós temos hoje e que teremos lá adiante. No livro Nosso Lar, aqueles que leram vão lembrar, aqueles que não leram, vou me permitir um pequeno spoiler, mas é pequenininho, não vai estragar a leitura de quem não conhece a obra ainda. Existe uma passagem em que André Luiz recebe a permissão de visitar a família, depois de 1 ano já habitando a colônia, dado a sua dedicação ao trabalho, dada a sua dedicação ao entendimento da vida, ele recebeu a permissão de 1 semana de férias. E nessas férias ele recebeu a permissão de visitar a família que ele não via há muito tempo. E nós vamos nos ater a uma passagem, depois do choque inicial que ele leva ao chegar à casa na qual ele habitava e encontrar a esposa com outro marido. Este marido passava por uma enfermidade. E ele, nas suas orações, pede auxílio para aquela criatura, para que ele melhorasse, porque o clima na família estava muito tenso em função da dificuldade física daquele habitante. E Narcisa, sua orientadora espiritual, vem em socorro de André Luiz, e ele nos diz na obra que Narcisa dirige-se aos espíritos da floresta e pergunta a eles aonde havia o eucalipto e aonde havia uma mangueira, aquela árvore que dá a fruta que nós conhecemos como manga. Orientada por esses espíritos da floresta, ela dirige-se à mangueira e ao eucalipto, retira das árvores algumas substâncias, prepara uma medicação e orienta André Luiz a passar nos braços do doente e a ministrar-lhe através da respiração. E a obra nos diz que, por conta desse tratamento, no dia seguinte ele acordou bem melhor, a ponto de surpreender o médico que o veio visitar no dia seguinte. Este conhecimento das potencialidades da natureza, que é o planeta que nós habitamos, nós ainda não dominamos. Mas dominaremos um dia, porque a cura para as doenças que nós mesmos desenvolvemos está em muitas situações na natureza, em plantas, em criaturas que nós desprezamos e não temos o menor conhecimento. Por conta disso, nós podemos concluir que o entendimento da Terra que temos hoje também passará. E lá adiante nós teremos um outro. Tínhamos o entendimento do céu, muitas vezes até levados pelo misticismo ou pela escola religiosa que fizemos, de um lugar fixo determinado para onde iriam os escolhidos após a morte. Com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, nós vamos compreendendo que nada disso acontece dessa forma. Que o céu não é um local pré-definido geograficamente, assim como não o é o inferno ou o umbral, porque muitas vezes nós simplesmente trocamos a palavra. Deixamos de acreditar em céu e começamos a desejar ir para uma colônia espiritual. Normalmente todos querem ir para nosso lar. Não cabe, porque na época de André Luiz já tinha 1 milhão de habitantes. E ela fica em cima do Rio de Janeiro, não em cima de Balneário Camboriú. Então, ao desencarnarmos, iremos para alguma colônia, porque foi de lá que nós viemos, mas não necessariamente nosso lar. E às vezes nós trocamos o céu pelo nosso lar.
e trocamos o inferno pelo umbral, mas troca a palavra e não troca o conceito e o entendimento da situação. Nem o céu é um lugar pré-definido e nem o umbral é um lugar pré-definido. Aliás, nós que aqui estamos no umbral, porque a Terra está na região umbralina. Nós estamos, conforme fala de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, mais próximos da animalidade quase absoluta do que da angelitude. Então o nosso mundo ainda é um mundo, comparado aos demais, um tanto primitivo. Nós temos tempestades, nós temos inundações, um mundo onde a natureza já se resolveu e está tudo em equilíbrio, não há mais necessidade disso. Nós passamos nas épocas de verão por tormentas terríveis, por descargas elétricas na nossa atmosfera, que não são mais necessárias em mundos que já estão mais evoluídos do que o nosso. Então isso demonstra o grau de primitivismo do nosso planeta. E, obviamente, se aqui estamos, o nosso próprio, porque se fôssemos evoluídos, estaríamos num mundo melhor do que este. Mas este é, sem sombra de dúvida, o local especificamente destinado a nós, porque aqui nós encontramos tudo de que precisamos nessa nossa caminhada evolutiva, que nos levará um dia à perfeição, e por conta da perfeição, à felicidade. Então, nós vamos percebendo que o entendimento que temos das coisas, do céu e da terra, e até mesmo o entendimento de Deus, vai se melhorando e vai se aproximando da verdade, à medida que nesta caminhada evolutiva nós vamos crescendo como espíritos imortais e indestrutíveis que somos. Muitas vezes nós nos surpreendemos com a informação de que somos indestrutíveis, mas foi o próprio Cristo que nos disse isso, porque Ele nos falou que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ele não botou um parênteses ou um apóstrofo no meio da frase e disse assim: nenhuma de minhas ovelhas se perderá, exceto aquelas que forem destruídas, porque nós não somos destrutíveis. Então, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, ninguém se perderá. Se não deixaremos de existir, somos indestrutíveis. E esse entendimento nos valeu, nos serviu, este que citamos há pouco, da Terra chata, do teocentrismo em que o Sol girava ao redor do planeta, das regiões do inferno, das regiões do céu, nos valeu por um determinado momento. É o que Kardec nos fala quando diz assim: a revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa, esses somos nós. Os que recebem hoje uma revelação mais completa somos nós. São os mesmos, olha que extraordinário, são os mesmos espíritos que tiveram desta revelação, uma partícula em outros tempos, e que, de então por diante, se engrandeceram em inteligência. Então hoje sabemos mais porque o nosso nível de inteligência é maior do que o tínhamos há centenas de anos atrás, ou milhares de anos atrás, como quando fomos criados na simplicidade e na ignorância. Hoje já não somos mais as criaturas simples e ignorantes do momento da nossa criação, do momento do nosso início. Já somos criaturas complexas. E muitos de nós, na verdade, até meio complicados, além de complexos. Mas isso demonstra que já evoluímos, que já estamos caminhando, que já temos inteligência para entender o local em que habitamos, para entender um pouquinho mais a respeito do nosso Criador e, principalmente, que é o que a doutrina espírita espera de nós, ou melhor dizendo, é o que a doutrina espírita nos oportuniza, entendermos um pouco mais a respeito de nós mesmos, almas que somos e que possuímos um corpo enquanto encarnados, e espíritos que nos tornaremos quando este corpo físico morrer e nós retornarmos à pátria espiritual, a colônia em cima de Balneário Camboriú, que eu não sei o nome, mas deve existir alguma. Talvez não tão grande como o nosso lar, mas com certeza existe uma colônia, uma família espiritual nos aguardando quando este corpo físico morrer. Como tinha uma família física nos aguardando quando nós saímos de lá, deixamos a turma lá bastante entristecida e alegramos a família que nos recebeu aqui como aquela criança belíssima, naquela embalagem que Deus propicia para que desenvolva o amor na família,
com aquele corpinho tenro e aquela imagem que normalmente a mãe acha linda, às vezes o pai nem tanto, mas que nós achamos linda, e que vem naquela embalagem exatamente para despertar os sentimentos que nos despertam um recém-nascido. Ternura, compaixão, amor e alegria. Mas enquanto aqui nós nos alegramos, aqueles que lá ficaram se entristecem. Quando a gente volta, inverte. Aqueles que aqui ficam se entristecem e a turma que recebe fica feliz. Então nós não estamos contentes nunca, nem quando nasce, nem quando desencarna. Não nos acostumamos nas diversas idas e vindas que tivemos e nas diversas idas e vindas que teremos ainda até atingirmos a perfeição. Ainda que seja a perfeição relativa, porque nós sabemos que a perfeição absoluta só a Deus pertence. E dentro desta fala pode nos surgir um questionamento a respeito de uma passagem do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, onde Jesus nos diz assim: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Mas pode a criatura atingir o nível de perfeição do Criador? Pode o absoluto ser abarcado pelo relativo que somos nós? Mas então teria Jesus dito uma inverdade? Em absoluto. Uma das características da vivência de Jesus entre nós foi exatamente esta. Em momento algum dos ensinamentos que nos deixou, Jesus deixou de falar a verdade. Sempre nos falou a verdade, mas como vimos, dentro da nossa capacidade, da nossa limitação de compreensão desta verdade limitada, como diz Kardec, que nós recebemos. Então, o que quis dizer o Mestre quando nos disse que nós deveríamos ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai? Aí vale uma análise do pronome, vosso Pai. Se nós analisarmos o Evangelho, nós perceberemos que Jesus se dirige ao Pai de três formas diferentes. Ele fala o vosso Pai, ele fala o nosso Pai e ele fala o meu Pai. Por que ele usa três pronomes diferentes? Porque ele está se referindo ao entendimento que nós temos a respeito de Deus. Quando ele fala o vosso Pai, ele está dizendo o Deus que vocês entendem como sendo o Criador. Quando ele fala o meu Pai, ele está falando do Criador efetivamente como a verdade divina se revela. Quando ele fala o nosso Pai, ele está falando das características do Criador que nós já entendemos assim como Cristo entende. Então, no pronome nós vemos a diferença do nível de entendimento que Jesus coloca para cada um de nós no momento do ensinamento que nos trouxe. Então, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, porque no entendimento que eu tenho de Deus, eu posso tentar atingir aquele nível de perfeição. Nós acreditamos que Deus é justo, ou não? Mas Deus não é justo. Deus é a justiça. Deus não é justo, Ele é a justiça. Nós acreditamos que Deus ama, mas Deus não ama. Deus é o amor. Então, este entendimento que racionalmente a gente percebe, mas que o coração ainda não absorveu, nós teremos lá adiante, quando comungarmos efetivamente com a criatura. Porque errôneo é acreditarmos que religião é um laço que religa o homem a Deus, como alguns conceitos nos trazem. Jamais o homem esteve desligado de Deus. É impossível a criatura estar desligada do Criador. Nós vivemos em Deus. O que acontece é que nem sempre estamos em comunhão com Deus. Quando estamos discutindo, quando estamos num ambiente não muito agradável, nós não estamos em comunhão com Deus. Não estamos nos relacionando com o Criador. Como acontece, por exemplo, no momento da prece. Nós estamos no momento da prece, se sinceramente ela é pronunciada ou ela é pensada, efetivamente em comunhão com o Criador. Então não estamos desligados, só não estamos momentaneamente, em algumas situações da vida, em comunhão com o Criador. Então, tamanha é a importância do entendimento de Deus, até porque a doutrina espírita se embasa nesta premissa: se eu não creio em Deus, não entenderei Espiritismo. Tamanha a importância desse conceito e desse entendimento que a primeira pergunta da doutrina espírita, que se inicia em O Livro dos Espíritos, é exatamente essa: que é Deus?
E observemos que Kardec não pergunta quem é Deus, porque ele já estaria dizendo que Deus era alguém, e nem pergunta o que é Deus, porque já estaria afirmando que Deus é alguma coisa. Ele pergunta: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos respondem os Espíritos. E ali ele desdobra até a questão de número 13, uma série de conceitos dos atributos divinos, para que através dos atributos nós tenhamos um pouquinho mais de compreensão de Deus. E isso nos permita, na nossa caminhada de estudo e de compreensão da doutrina espírita, entendermos o que ela nos traz, a dose de verdade que ela nos traz, também limitada ao nosso nível de entendimento. Porque a doutrina espírita iniciou-se com o Livro dos Espíritos, mas depois dela, será que não haverá outras? Nós ouvimos ali na fala de André Luiz que estamos mais próximos da animalidade quase absoluta do que da angelitude. Então, entre a criatura humana e o espírito crístico, como é Jesus para nós terráqueos, entre a criatura humana e o estado de espírito crístico, existe uma distância muito grande. Será que esta é a última espécie que nós habitaremos? Nós que viemos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal e hoje estamos no reino hominal. Será que o reino hominal é o fim? E daqui já se pula para a angelitude? Nós não sabemos. Portanto, o conhecimento que a doutrina nos traz, que é muitíssimo grande, porque ainda não entendemos nem o do Cristo que nos foi trazido há 2000 anos atrás, ainda é um conhecimento limitado pela nossa incapacidade de compreensão. Emmanuel, certa feita, disse ao Chico, o espírito Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, responsável por todo o trabalho de psicografia do Chico, disse a ele que quando ele se dirigia a páramos celestiais mais elevados para estudar o Evangelho, lembrando que Emmanuel é o autor daquela série de livros que desdobra item a item grande parte do Evangelho, a série Fonte Viva, dos quais, dentro desta coleção, um dos livros foi utilizado para a leitura de abertura, que é Caminho, Verdade e Vida. Então é uma criatura que tem um conhecimento acima da média a respeito do Evangelho. E ele disse ao Chico que quando ele se dirigia a níveis evolutivos maiores para participar de grupos de estudo e estudar o Evangelho, ele sentia-se, ele, Emmanuel, um crocodilo. Tamanho nível de entendimento que a turma já tinha e que ele ainda não dominava. Então nós vamos percebendo por estas narrativas que o nosso conhecimento, ainda que absorvido de forma sincera, trabalhada, porque nós nos dedicamos ao estudo da doutrina, embora isto ainda é limitado, porque ainda é limitada a nossa competência intelectiva, a nossa capacidade de absorção, de entendimento da verdade divina, mas ela nos é dada sempre na medida das nossas possibilidades, como fez o Cristo quando aqui esteve. Então, nós vamos ver que o céu e a terra passarão, mas não o planeta e nem o universo, e sim o entendimento que nós temos do nosso planeta e o entendimento que nós temos do universo. Isto passará. Não só passou aquilo que entendíamos há 2000 anos atrás, como passará o entendimento que temos hoje, porque à medida que vamos evoluindo, este entendimento se amplia, se amplifica e nós entenderemos cada vez mais a verdade. Não chegaremos a abarcar Deus, mas entenderemos cada vez mais sobre Deus, porque Deus é o absoluto e nós continuaremos sempre, em toda a nossa existência, ainda que indestrutíveis, sendo o relativo, a criatura. E as palavras de Jesus? Alguns dos que aqui estão, talvez conheçam e até consigam ler aqueles símbolos que estão ali do lado esquerdo da tela, que nada mais é do que uma partitura musical. Ali existe música. E como aquela é uma partitura de um maestro, existe música em cada linha para um instrumento diferente. Porque numa orquestra, cada músico recebe a sua partitura do seu instrumento. E o maestro tem à sua frente e lê ao mesmo tempo a partitura de todos os instrumentos. O Cristo é o maestro do planeta Terra.
Ele sabe a função de cada um dos países que compõem este planeta. Nós somos meros instrumentistas do país Brasil. Então, a função que cada país desempenha na harmonia do universo é orientada pelo maestro do planeta, que é Jesus. O orientador espiritual, aquele espírito que aqui esteve desde a criação do planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás, que já era o Cristo perfeito na relatividade, obviamente, mas que já era o Cristo há 4 bilhões e meio de anos atrás, e que organizou não só a formação, como nos orienta o desenvolvimento das atividades. Então é errôneo acreditar que dentro desta nossa limitação de compreensão, o nosso livre-arbítrio seja pleno. Porque se nós somos criaturas limitadas em entendimento, a nossa liberdade de ação também é limitada, como, por exemplo, fazemos com as crianças. As crianças têm a sua liberdade limitada pela orientação dos pais. Nós não deixamos as nossas crianças fazerem o que querem. Muitas vezes nós decidimos por elas o que deve ser feito. E, aliás, é esta a função do pai e da mãe. Emmanuel fala com muita propriedade sobre esta função lá no livro O Consolador, quando ele fala sobre a responsabilidade da mãe. E quando fala mãe, ele está falando aqueles espíritos que estão tendo a oportunidade de receber sob a sua tutela um outro espírito, para ser orientado, para ser repreendido, para ser educado, para receber limites, e para que dentro deste complexo sistema de educação que o pai e a mãe impõem, esta criatura tem oportunidade de desenvolver-se. Então, tamanha é a responsabilidade dos pais, e nós não podemos nos eximir. Mas nós somos partícipes de uma daquelas linhas ali, enquanto brasileiros, enquanto habitantes do planeta Terra. Obviamente, então, que a nossa possibilidade de escolha é limitada ao nosso nível de entendimento. Quando éramos mais primitivos, nós passávamos pelos sistemas de governo chamados de monarquia, onde a espiritualidade tinha uma possibilidade de ação muito, muito direta e eficaz, porque quando eles programavam que alguém deveria ser o próximo rei, bastava reencarnar alguém, um espírito escolhido naquela família. Hoje nós já vivemos num meio democrático. No entanto, mesmo assim, muitas das decisões e das escolhas que são feitas independem da nossa vontade, felizmente. Depende da partitura tocada pelo Mestre Jesus. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda a ganga e de falsas interpretações? Nós sabemos que Jesus falava aramaico. Não existe nenhum texto original dos evangelhos escrito em aramaico. Os textos que temos hoje foram colhidos dos originais que existiam, que eram em grego. Do grego saíram as diversas traduções, sendo que uma que nós citamos é a tradução de Haroldo Dutra Dias, feita com patrocínio da Federação Espírita Brasileira, na qual ele nos traz os 4 evangelhos para o nosso entendimento, buscando ser o mais fidedigno possível ao texto original, que já não é mais original, porque já está em grego, e o original era em aramaico. Então, será que dentro dessas traduções todas, aquilo que o Cristo nos disse nos chegou com a pureza com que ele proferiu as palavras? Nenhuma seita cristã as terá desviado do verdadeiro sentido? Estas são indagações que Kardec faz no livro A Gênese. Não somos nós que fizemos as perguntas. Isso está lá no capítulo 17, Minhas Palavras Não Passarão, no item 26 do livro A Gênese, fica como sugestão de leitura para aqueles que assim o desejarem. Todas, finalmente, serão assim, em teoria como na prática, expressão pura da sua doutrina? Nós sabemos que Jesus, quando aqui esteve, não fundou religião alguma. Não foi Jesus que criou a palavra Cristo, e muito menos ele que criou o cristianismo. O Cristo e o cristianismo foram palavras cunhadas por nós, para nos caracterizarmos como seguidores do Cristo, então nos dizíamos, ou nos dizemos ainda, cristãos. Mas ele não criou nenhuma escola religiosa. Ele nos trouxe, na fala de Hermínio Corrêa de Miranda, nos trouxe um programa de comportamento que, se seguido, e podemos seguir aqui nesse planeta exatamente o que Jesus nos ensinou, nós atingiremos com mais celeridade o nível de espíritos perfeitos. Mas esta celeridade, a velocidade da nossa evolução, isto faz parte do nosso livre-arbítrio.
Esta é uma liberdade de ação que os Espíritos e que o próprio Criador nos dá. Nós escolhemos a velocidade com que eu quero ser feliz, porque a felicidade verdadeira só atingirei quando for Espírito puro. Nos diz Allan Kardec no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, em uma das cláusulas do Código Penal da Vida Futura, que enquanto houver na criatura uma mínima que seja imperfeição, esta mínima imperfeição será motivo de sofrimento. E como felicidade e sofrimento não andam uma do lado da outra, para ser feliz eu tenho que parar de sofrer. Para parar de sofrer, eu tenho que me tornar liberto de todas as imperfeições, ou seja, espírito puro. Mas a velocidade que eu caminho em direção à minha felicidade é uma escolha minha. Os espíritos jamais nos tolhem esta liberdade de escolha, inclusive no nosso planejamento reencarnatório. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, ou o seu programa de comportamento, conforme fala Hermínio Miranda nas suas obras. Nós vamos perceber então que o céu e a terra passarão no sentido de entendimento conceitual do que é o céu e do que é a terra. Mas as palavras de Jesus não passarão porque são a expressão da verdade. E à medida que vamos crescendo, vamos evoluindo e vamos desenvolvendo a nossa inteligência, nós compreenderemos cada vez mais. Talvez até ao ponto de um dia sermos o crocodilo que o Emmanuel se considera, que já é uma evolução. Porque se atingirmos o nível de ser um crocodilo que nem Emmanuel, imagina que nível espiritual nós estaremos atingindo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz que, em média, a humanidade tem o mesmo nível de entendimento. Alguns sobem um pouquinho além da curva, no quesito inteligência, e mesmo estes que sobem um pouquinho além da curva, sobem muito pouco. Nos diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que para aqueles que não conhecem a obra, o livro Pensamento e Vida é uma apostila utilizada no plano espiritual para a preparação de futuros reencarnantes. Então eles têm os grupos de estudo lá no plano espiritual, daqueles que vão reencarnar, e usam uma apostila, obviamente que o nome talvez não seja esse, mas que Emmanuel pegou, adaptou ao nosso entendimento e publicou, nos trouxe através do Chico Xavier com o título Pensamento e Vida. Então, Pensamento e Vida é um livro de estudos do plano espiritual que nós temos aqui ao nosso dispor, antes de nos prepararmos para a próxima reencarnação, que se dará após a morte deste corpo físico. Será eterno o seu código moral. O que nós vamos é cada vez mais entendendo e, na medida do entendimento, praticando esse código moral. Porque as virtudes conquistadas nos impedem de agirmos de forma contrária. Por exemplo, imaginemos que este ambiente esteja totalmente lotado, sem nenhum lugar, e adentre ao fundo da sala uma pessoa com uma dificuldade de caminhar, uma senhora idosa, uma mulher grávida. Quantos de nós não nos levantaríamos para ceder o lugar àquela criatura? Ou melhor dizendo, imagina que ninguém deu o lugar e a senhora grávida vem e fica em pé aqui na frente. Quantos de nós nos sentiríamos incomodados de estar sentado vendo uma senhora grávida num dia quente e em pé assistindo a palestra? Aqueles de nós que já temos esse incômodo, é uma conquista. Nós não conseguiremos mais suportar aquela situação, porque já conquistamos aquele nível de entendimento que quando alguém necessita mais do que eu, daquilo que eu tenho, eu me sinto incomodado se eu não der aquilo que eu tenho para aquela criatura que necessita. Isto é uma conquista. Muitos de nós ainda não temos esse nível de entendimento, ainda não temos essa conquista. E acreditamos que, já que eu cheguei mais cedo, o lugar é meu. A criatura que chegou mais tarde, que se planeje para no sábado que vem chegar mais cedo e ter um lugarzinho para ela sentar. Por incrível que pareça, este é o entendimento de grande parte dos nossos companheiros de caminhada evolutiva. Então, uma virtude, quando ela é conquistada, nós não perdemos mais e não conseguimos mais agir de forma contrária. A paciência, por exemplo. Muitas vezes as pessoas dizem, perdi a paciência. Quem perdeu a paciência, nunca teve. Porque quem tem paciência, não perde.
Disse um certo palestrante uma vez que quando o marido é sempre o mal da história, né? Mas como eu recebi a história assim, eu vou repetir. Quando o marido dirige-se à esposa e diz assim: onde estão as minhas meias? E ele, estabanado na sua forma de agir, ela responde: lá na primeira gaveta. Passados alguns segundos, ele pergunta de novo: onde é mesmo que estão as minhas meias? Lá na gaveta. Quando da 10ª vez ele faz a mesma pergunta e ela responde no mesmo tom de voz: estão lá na gaveta. Esta criatura é uma candidata ao início do desenvolvimento da paciência. Agora, quando na segunda vez ela já explode, não perdeu a paciência, ainda não conquistamos esta virtude. Imaginemos nós que esta criatura que aqui esteve, que já era perfeito há 4,5 bilhões de anos atrás, escutava as lamúrias daqueles que se dirigiam a ele para reclamar do vizinho, para reclamar da esposa, para reclamar do marido, para dizer que doía aqui ou que doía ali, porque as criaturas que iam lá não iam para perto do Cristo para aprender o Evangelho, iam para livrar-se das suas mazelas materiais. E ele nunca desrespeitou e nem perdeu a paciência com ninguém. Muitas vezes a gente escuta no nosso dia a dia algumas lamúrias de alguns companheiros de caminhada e já tem que respirar fundo, né? Porque às vezes até o sangue ferve. Então isso demonstra a vivência da virtude e paciência que o Cristo já tinha quando aqui esteve e hoje muito mais. Uma virtude conquistada nos obriga a agirmos acertadamente no caminho do bem. Não conseguimos mais agir de outra forma. É a mesma coisa que acreditarmos que em algum momento da sua passagem o Cristo se desequilibrou e saiu agredindo alguém. Não cabe na criatura que ama esta atitude. A criatura que ama não consegue agredir ninguém. O que nós vemos nas passagens do Evangelho é a postura firme do espírito de moral ilibada como Cristo. Mas não que ele agredia ou que ele agrediu alguém na sua forma de ser ou de tratar. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam, resultados acima expostos, são aqueles que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que um o mesmo é que outro. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec aborda a temática bons espíritas. Então ele nos diz que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, é que trará como consequência as características do verdadeiro espírita ou do verdadeiro cristão. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência, a compreensão, o entendimento e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Ou seja, nos libertando do medo, como falou Emmanuel na leitura inicial. A partir do momento em que eu não duvido, a partir do momento que a minha fé é inabalável, a partir do momento que eu não vacilo, eu não tenho mais medo. A criatura que se banca não se justifica. Normalmente, quando a gente chega em alguma situação e começamos a nos justificar aos outros pelo erro que nós sabemos que cometemos, é porque nós não nos bancamos. Aquele que faz aquilo que acha correto não precisa de justificativo. Não se justifica. Quem se banca não se justifica. Mas como nós não nos bancamos em consequência de termos uma fé abalável, em consequência de não estarmos esclarecidos, em consequência de duvidarmos, em consequência de vacilarmos, nós não conseguimos o nível do espírito que se governa. Por isso o nosso livre-arbítrio é limitado. Somos criaturas revoltadas contra as leis divinas. Aqueles de nós que levantamos hoje, ou que ao virmos ao centro espírita, reclamamos ainda que em pensamento do calor, somos criaturas revoltadas. Porque quem fez o sol brilhar com tanta força e a intensidade da temperatura ser tão alta hoje? Foram as leis físicas. Quem criou as leis físicas e as leis morais? Foi Deus. Mas se Deus é justiça e se Deus é amor,
todas as leis dele são justas e são para o nosso bem, inclusive o calor. Mas nós, como criaturas que ainda não temos a fé inabalável, que ainda não estamos esclarecidos, que duvidamos ou vacilamos, nós reclamamos, inclusive da temperatura, que é uma consequência da nossa necessidade de aqui estarmos. Enquanto aqui estamos nos 40, 40 e tantos graus, em outros locais do planeta existem temperaturas negativas de menos 49 graus, onde as pessoas estão nesse exato momento nos hospitais por problema de congelamento dos membros. Então quem está em situação melhor ou pior? Nem lá nem aqui. Nós estamos exatamente onde precisamos. Chegará o dia e o nível de entendimento que nós não teremos mais isso. Será que lá onde o Chico atendia as centenas de pessoas que ele atendia, nós tínhamos a comodidade do ar-condicionado? Será que alguém ouviu o Chico reclamar do calor e dizer assim, não vou mais atender só vou atender até o quinto daquela fila ali porque está muito quente. Os outros peçam para voltar amanhã. Nunca. Nunca. Porque esta conquista do entendimento da necessidade do próximo, que o Chico já possuía quando aqui esteve, impedia que ele agisse de alguma forma violenta com alguém. A virtude conquistada nos impede de agirmos em situação contrária àquilo que já adquirimos. Então, este nível de amor que nós estamos desenvolvendo entre nós, porque nós não amamos como Cristo nos ama, mas nós já nos preocupamos com os nossos companheiros, nós já damos um telefonema quando alguém está precisando de algum auxílio, nós conversamos e nutrimos as nossas amizades, nós temos afeto por aqueles que convivem conosco. Isso já é um brotinho do sentimento de amor que lá adiante se transformará no amor que o Cristo tem hoje por nós. Mas necessita, obviamente, que nós tenhamos a compreensão, principalmente que nós tenhamos a compreensão de uma situação trazida por Leon Denis nesta obra que aí está. Os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Isso não é uma mensagem de incentivo? Olha o que fala o final da mensagem. Ocupamos pontos diversos na escala da evolução, mas olha a afirmativa de Leon Denis, pela qual todos subimos. Então ninguém vai ficar parado para sempre, nem vai descer da escada. Nós todos subimos. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. Leon Denis. E por fim, não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que sejam o grau de seu adiantamento e sua situação como reencarnado ou na erraticidade, que é aquele período que medeia entre uma encarnação e outra, nós estamos como espíritos errantes, não no sentido de erro, errante no sentido de viajor, aquele que está viajando entre uma encarnação e outra está na erraticidade. Está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sempre haverá alguém necessitando do nosso auxílio. E sempre, quando ele fala sempre, isso está na pergunta 888 do Livro dos Espíritos, e a resposta é de São Vicente de Paulo, quando ele fala sempre, é sempre. Sempre haverá alguém mais evoluído do que eu, pronto a me estender a mão, desde que eu esteja apto a receber esta ajuda. Ajuda esta que já nos foi prometida pelo Cristo quando aqui esteve, que nós ainda não entendemos, ainda não cristalizamos no nosso sentimento, mas que um dia será fruto do nosso, estará fixada no nosso entendimento. Que possamos nós, embasados nesta mensagem de São Vicente de Paulo, que possamos nós, possuidores de um nível de entendimento que a doutrina espírita nos traz, crescermos como criaturas imortais, indestrutíveis que somos, e adquirirmos, ainda que a passos pequenos, todas as virtudes que só têm um fim, conduzir-nos à perfeição e, por conta dela, à felicidade. Muito obrigado pela atenção de todos, e que a paz e as bênçãos do Mestre permaneçam com todos nós.